Fala a verdade, se tem uma coisa que te deixa nervoso é descobrir que o jogo que você tá jogando tem um inimigo que vai te perseguir e ainda por cima é invencível. Isso é uma das experiências que o gênero Survival Horror pode te entregar, e alguns desses inimigos ficaram marcados na história dos games e até mesmo chegaram a roubar a cena em alguns casos. Hoje eu trouxe um top 8 com os melhores perseguidores dos games, são aqueles caras que não adianta você fazer muita coisa a não ser correr e se esconder. Essa aqui parece que saiu lá do universo Invocação do Mal, né? Esteticamente falando, ela deve ser uma das mais sinistras dessa lista. The Red Nun é a principal antagonista do jogo Remothered Tormented Fathers de 2018. O ano é 1992 e a gente entra na pele da Rosemary Reed, uma mulher que resolve investigar o desaparecimento da filha do dono de uma mansão muito sinistra. Se a ideia já não parece ser muito boa, espera até dar de cara com isso aí. Não só o jogo tem um plot bem interessante, que inclusive rendeu uma sequência, né, o Broken Porcelain, como também tem a presença macabra dessa figura que não pode ser detida de jeito nenhum. Ela usa uma roupa de freira, mas toda de vermelho e branco, e essa ornamentação na cabeça que é uma versão distorcida ali do acessório que algumas freiras usavam lá no século 17. A Red Nun tem também habilidades telecinéticas e faz as luzes piscarem quando ela tá por perto, além de invocar essa nuvem de mariposas, tudo bem sobrenatural mesmo, né, pra quem gosta dessa pegada. Dentre todas as monstruosidades de Dead Space, tem um bicho ali específico que vai dar uma dor de cabeça a mais. O The Hunter pode não parecer tão diferente assim dos outros monstros logo de cara, afinal o design dele é bem semelhante até ao inimigo padrão do jogo. Mas não se engane, esse carinha aqui vai te perseguir até os capítulos finais do game, e como um bom perseguidor, ele não pode ser morto, mas apenas desacelerado. E é claro que quem jogou pela primeira vez provavelmente deve ter gastado uma penca de munição antes de ter sido avisado desse detalhe. Ele é o resultado de uma experiência com um dos passageiros a bordo do Shimura, com o objetivo de criar a versão final do Necromorfo, que é o inimigo base do game. Ele tem a habilidade de regenerar seus membros, a la Regenerator lá do Resident Evil 4, e por isso a tática de sempre acaba não funcionando com ele, fazendo que você tenha que se utilizar ali, né, de outras estratégias para sobreviver. Apesar dele só aparecer de fato em alguns capítulos específicos, você pode ouvir e até ver ele te sondando em alguns momentos do jogo. É claro que isso não fica tanto na cara, é quase que uma curiosidade que algumas pessoas deixam passar. Isso faz do Hunter uma presença ainda mais sinistra durante o game. Outra parada muito bacana é se você puder deixar o seu like aí e se inscrever no canal se possível. Bora lá pro número 3. Agora a coisa começa a subir um pouquinho de nível, os perseguidores começam a ser um pouco mais complexos e criativos. The Evil Within é uma franquia que mistura um pouco de tudo, né? Desde zumbis até os monstros que poderiam muito bem ter saído lá de um Silent Hill, por exemplo. Dentre muitas inspirações, com certeza uma delas vem de The Grudge, aquele filme que tem a menina japonesa ali sinistra na capa. E é justamente nela que a Laura, uma das antagonistas desse jogo, se inspira. Só que ela é a versão do mal daquela lá do filme, além de ser muito mais medonha, ela pode surgir em poças de sangue de inimigos que você deixou para trás, além de poder se teletransportar para trás do jogador, olha só que coisa. E é claro, né, ela é invencível assim como os outros. E na sequência, The Evil Within 2, a situação é ainda pior, já que o game é estilo mundo aberto e ela vai estar lá patrulhando as ruas da cidade, o que faz da Laura uma das piores ou melhores, né, perseguidoras dos games. Ele pode até não ser o principal inimigo desse jogo, mas igual a ele com certeza não tem. Chris Walker era um ex-militar que trabalhava na guarda de um hospital terapêutico no Texas, que deveria ajudar ex-combatentes do exército a se curar dos seus traumas. Ele tinha acesso a essas sessões de terapia e em algum momento a sua própria mente acabou indo pro saco. Então ele comete vários crimes nessa clínica e acaba indo parar lá no asilo onde o jogo se passa. Depois de passar por muitos experimentos, a aparência dele se transforma naquilo que a gente encontra no jogo. Não só maior e mais sinistro que os outros companheiros dele, Chris Walker vai te perseguir durante todo o jogo. E naquelas partes que você só tem o visor da câmera, né, para enxergar alguma coisa naquela escuridão, é que o Chris Walker brilha literalmente com aqueles olhos amedrontadores. Ele pode correr tão rápido quanto o personagem principal e vai te procurar também baseado nos barulhos que o jogador faz, podendo abrir portas e armários, além de ficar te azucrinando ali com umas falas meio toscas. Não tem muito o que se fazer a não ser correr e se esconder e torcer para ele não abrir o armário que você se encontra. E ele com certeza tem um a mais, né, que os outros personagens dessa franquia, não é à toa que ele tá na capa do jogo.
Não tem como fazer uma lista dessas e deixar de lado um dos mais importantes e sinistros personagens de todos os tempos. O próprio criador do personagem Pyramid Head admitiu que sabia que o personagem daria certo, mas não contava com tamanho sucesso anos e anos após o lançamento de Silent Hill 2. Ele foi criado justamente com a intenção de ser esse inimigo perseguidor, né? Além de ter um forte simbolismo com relação ao arco principal do personagem. Ele então tem todo esse significado para estar ali no jogo, diferente das outras aparições dele em outros títulos da franquia, o que levou a diversas críticas por parte do criador do personagem, principalmente por ele ter sido usado, né, ali em Silent Hill Homecoming. O primeiro encontro com o bicho é simples, mas muito efetivo. Ele tá só parado lá, sem poder chegar até o James, né, porque ele tá atrás dessas grades, mas só a presença dele já dá aquele frio na espinha. Ele não tem muitos ataques e nem variações, mas alguns dos seus movimentos podem matar instantaneamente. Ele tem duas armas principais, um facão e uma lança, e constantemente ele fica fazendo uns grunhidos ali, uns barulhos de sofrimento dentro dessa pirâmide que ele usa na cabeça. Eu queria muito que a história tivesse sido diferente pra esse carinha aqui, mas infelizmente não foi o caso. Nemesis é e sempre vai ser um dos vilões mais marcantes dos games, mas o remake do jogo de 99 deixou a desejar quando o quesito é atualizar a essência do personagem. Tendo dito isso, eu não podia deixar o personagem como um todo de fora da lista. Desde a trilha sonora até a ambientação de uma Raccoon City infestada e destruída, tudo se encaixa para que o monstro entre em cena e roube a cena, né? Como é o caso do jogo original. Ele não pode ser detido, mas pode ser enfrentado se isso for uma escolha do jogador, o que dá uma dinâmica interessante a mais no jogo de 99. Já no remake ele funciona, mas não demora até perder todas as características de um perseguidor, que é perseguir, né? Basicamente. Depois de virar um cachorrão alien, ele só vai aparecer em momentos scriptados, o que deixou muita gente revoltada. Eu também só queria que o remake tivesse seguido o original mais à risca, né? Sem deixar de lado as fases e os inimigos que faziam parte do game. Ele pode usar um lança-chamas e um lança-mísseis, além de correr mais rápido que a própria Jill, além de abrir portas e invadir a Safe Room em alguns casos, o que dá aquela tensãozinha a mais, né? Até agora a franquia não tem novos personagens que ofuscam a imagem do nosso querido Nemesis, tirando esse carinha aqui. Na verdade ele vem até antes do Nemesis, né? Mas a modernização do personagem impactou muito mais e deu mais peso ao significado do inimigo perseguidor. Mesmo que a curtos passos e sem muitos truques na manga, esse cara consegue te deixar nervoso do início ao fim da experiência. Quando ele é introduzido no jogo, ele quebra completamente o ritmo do gameplay. Agora só resta correr e fazer o que tem que ser feito o mais rápido possível. O próprio mapa serve de parquinho para esse cara aqui fazer o jogo dele de gato e rato, podendo entrar em todas as salas e isso tudo praticamente sendo invencível. O problema do Mr. X, que na verdade não é problema, é o trunfo dele, né? É que ele não é tão scriptado como os outros dessa lista. É claro que existem os momentos em que ele vai aparecer por causa da história do jogo, mas no miolo do game é que realmente é só você, esse cara e os zumbis que acabam virando uma preocupação um pouco menor. Na verdade, ter que lidar com os zumbis enquanto ele te persegue é o que faz a adrenalina dar aquela pulsada, né? E como não tem mecânica para se esconder, o jeito é seguir em frente e torcer para encontrar as portas abertas no caminho. Esse jogo é uma prova de que já não são feitos mais jogos como os de antigamente. Enquanto a inteligência de alguns inimigos vem sendo deixada de lado em jogos atuais, o Alien dá uma aula do que realmente é a sensação de lidar com uma criatura imprevisível, mas sem que pareça assim que as mortes sejam gratuitas. Alien Isolation te entrega uma das melhores experiências quando o assunto é ter um perseguidor nos games, que realmente se utiliza, né, de várias mecânicas interessantes para te farejar. Sem entrar muito em detalhes complicados, ele tem todo um sistema de identificação, tanto visual quanto sonoro, e responde de maneira diferente às ações do jogador. Ele pode te procurar em armários e até mesmo olhar debaixo das muitas mesas que tem na estação, além de guardar alguns padrões do jogador. Então, se entrar num armário funcionou da primeira vez, as chances vão aumentando do Alien começar a procurar mais nos armários. A estação funciona como playground dele, e ele vai estar realmente fazendo ali o patrulhamento como se realmente tivesse vontade própria. Pode acontecer até de você dar de cara com ele enquanto anda pelos dutos da estação, sem que isso tenha sido scriptado de alguma forma. Ele é invencível, mas só mais tarde você encontra uma maneira de ter uma chance a mais de escapar, mas enquanto isso, ser visto é basicamente morte na certa, principalmente nas dificuldades mais elevadas do game. Para quem é fã, esse jogo foi um presente, mas que infelizmente não vendeu tão bem quanto a SEGA queria na época, e por isso até hoje a gente não tem a confirmação de uma sequência para o jogo. Isso não tira a coroa do Alien como sendo o melhor perseguidor dos games até o momento. Galera, esse foi o vídeo, mas eu sei que tem outros personagens que ficaram de fora, fique aí livre para comentar a sua opinião. Até a próxima, valeu!